Hebreus 11. Aleluia! Glória seja dada ao nosso Senhor. Glória a Deus. Damos graças, meu Senhor. Que alegria mesmo estar na tua casa, meu Senhor. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Nossa alma se encontra alegre. Todos já? Amém. Amém. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho e pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Eita glória! Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por essa oportunidade de termos a casa, Pai, louvor e graças pelo santo tempo do nome. Pai, que a nossa fé em Ti seja maior a cada dia, Pai, que a nossa fé em Ti seja dia, que o nosso Senhor cada dia maior. Que nós sejamos, Pai, que nossa ligação com o Senhor, Pai, que o nosso amor seja infinitamente como o nosso Senhor. Mesmo que o seu amor seja maior, Pai, nós possamos receber todo o nosso amor não pode mas até os dias de hoje. E até a volta de Cristo ele permanecerá. E que nós possamos dizer para todo mundo que o culto do Calvário ele ainda permanece. E que nós possamos adorar ao pregador e ao nosso pastor. Aleluia. O mestre fracassou, mas ao descer
verdade. Glória a Deus. Aleluia, Pai. A fé, no contexto geral, é ter certeza de algo sem ter realmente a prova de sua existência. A palavra fé no grego é pitos, que significa acreditar, confiança, ter compromisso. Ter fé é confiar não somente naquilo que Deus tem para nos proporcionar ou fazer, mas ter fé significa confiar no que Ele é para mim, no que Ele é para você. Então, se hoje nós temos fé, não é ter fé pelo que Ele vai fazer de bem material na nossa casa também, mas não no quesito material, porque tudo isso passa, tudo dessa terra passa. Mas se nós temos fé, se nós confiamos num Deus que é muito maior do que qualquer coisa que essa terra para oferecer, não vai ter nada que possa superar isso. Então, Ele sabe o que é melhor para mim, para você. E não basta termos a plena confiança no mundo. Temos que ter a plena confiança nele. Devemos ter a nossa fé voltada somente para Deus. Porque Deus, Ele sempre vai ser Deus. Mas e nós? O que nós somos sem Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enche os seus olhos neste lugar e eleve os pensamentos
A fé, Glória a Deus. além de confiança, além de acreditar em algo muito maior, ela é a base de todos os nossos bons momentos, maus momentos com Deus. Ela é a base de tudo. E quando a gente centraliza a nossa fé verdadeiramente nele, ganhamos forças necessárias para passar no deserto, ganhamos forças necessárias para passar momentos bons, ganhamos força para passar naqueles momentos que pensamos, eu não tenho força. Mas ele vira para mim e para você e fala, diante da tua fé, perante a tua fé, eu estou contigo. Eu sou a tua força. Quando você virar para mim e falar, eu não tenho força, pai, ele fala, a tua fé te salvou. Porque Jesus é confiar em tudo, é dedicar o seu amor na vida para ele. Então, se hoje nós estamos aqui, se nós estamos juntos em comunhão e adoração a ele, foi pela nossa fé, foi pela nossa fé nele, pela nossa plena confiança que ele cuida de nós cada vez mais. Então, adora ele. E perante o deserto, perante a dificuldade, tenha fé de que ele sempre vai estar contigo. Amém. Os irmãos me trouxeram a sua oferta, que é liberdade de vida. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orar muito a Deus, eu sou esse que responde e dá o certo.
Cristo, podemos não vê-lo, mas nós temos a certeza de que Ele está conosco cada vez mais. Então, sim, a certeza de que Ele é o Criador de tudo, a certeza de que Ele é o Pai que cuida, a certeza de que Ele nos ama cada vez mais. E assim, a fé nos leva a ter uma vida de confiança cada vez mais em Jesus. Amém? Estenda suas mãos para tirar pelos dízimos e pelas ofertas. Maravilhoso Deus, Eterno Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de confiar em Ti, de ter fé em Ti, porque se o Senhor está conosco, pela Tua fé, já está tudo certo, Pai. O Senhor possa vir nesse certo, estar cada vez mais com os Seus dias. Obrigado por tudo que o Senhor fazer. Abençoe as vidas, mas que eles contribuíram com a Tua obra, Pai. E é essa a oportunidade cada vez mais. Mas também ter a oportunidade de nos dar ainda mais. Porque o Senhor sabe que passa na casa de cada um. O Senhor sabe que passa no coração de cada um. Então, cuida, para que eles possam ter a oportunidade de fazer o que Pai, abençoe bem, obrigado, nossa mãe. Seja com elas, porque não é o homem, mas somente a cruz de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Que nos deu essa grande oportunidade de estar no santo templo e adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Porque só Ele pode dizer para nós, emular. O justo viverá pela fé. E Deus colocou essa fé no nosso coração porque não é de nós, vem de Deus. É pela graça que sois salvos por meio da fé. Não vem de nós. Deus colocou essa fé dentro de você. Por isso que você veio aqui nesta manhã reconhecer que é um Deus grande e poderoso, um Deus forte, um Deus que pode mudar a história quando nós entregamos a Ele. E esta manhã aqui está sendo registrado nos céus uma manhã de vitória na minha vida e na sua vida. E como nós falamos sobre família, nós vamos ler no livro de Ruth. Uma história muito linda, uma história em que Deus não precisa de 1 milhão de capítulos para resolver algo, não, Ele precisa somente de 4 capítulos, Ele muda a história de todo um povo. Como mudou a minha história, mudou a sua história. Eu me sinto tão feliz em adorar o Senhor e reconhecer que Ele é Deus na minha vida e na sua vida, que eu falei para o Senhor, de quando eu aceitei, em todos os dias da minha vida, seja arrastando, eu vou estar te adorando e reconhecendo que Tu és Senhor na minha vida, porque Ele fez o impossível na minha vida e na minha família. E a família é algo tão maravilhoso e especial que nós temos que cuidar da nossa família. No livro de Ruth, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, amém? Amém. No livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas.
estarás atento ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Bebe do que os servos tiram. Não toquem. Quando tiver sedes, vai às vasilhas e bebe dos que os servos tiraram. Então ela, inclinando o seu rosto em terra, disse-lhe: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo estrangeira? Respondeu Boaz. Ele disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste a um povo dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a sua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Amém? Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Você que veio buscar o refúgio do Senhor, você está no lugar certo. Você veio buscar o abrigo debaixo das asas de Deus Todo-Poderoso, e Ele não vai te dar vitória, Ele já te deu vitória na cruz do Calvário. E você pode levantar a mão e dizer: eu sou mais do que vencedor, porque Jesus já me deu vitória na cruz do Calvário. Glória a Deus. Santo e poderoso é o nosso E nós Deus. glorificamos o nome do Senhor, porque em tudo Deus sempre Ele vai prover algo nas nossas vidas. E Ele sempre também, Ele vai sempre permitir algo nas nossas vidas. Glória a Deus. E na permissão de Deus, nós temos que reagir. Nós temos que se destacar. Glória a Deus. E é na dificuldade é que nós tomamos essa reação. Se vamos ficar parados, se vamos mudar de lugar. Porque uma saída nós queremos ter, Verdade. mas nós temos que buscar a saída que vem de Deus. Glória a Deus. Porque quando nós olhamos aqui, quando falamos de Ruth, nós já pegamos um texto que ela já voltou, mas nós vamos começar a história, porque é uma história tão linda, que eu não canso de ler esse livro. Cada hora que eu leio, eu falo: Jesus, é muito maravilhoso, porque a pessoa que obedece a voz do Senhor e anda com o Senhor, jamais vai ter falta de alguma coisa, irmão. Jamais. Mas nós temos que estar ligados na situação. Nós temos que estar ligados no trono de Deus, para nós não sair antes da hora de Deus. Meu Deus. Porque se sairmos antes da hora de Deus, nós vamos sofrer. Porque tudo para nós é para ontem. E as coisas de Deus, nós aprendemos aqui que tudo tem o tempo certo. Mas nós, pela nossa ansiedade, nós queremos: não, tem que ser para onde? Se não for para onde, eu não quero. Aí se eu não quero, eu vou ficar sem. Eu vou acabar perdendo a oportunidade. Mas nós temos que saber esperar a hora de Deus. E quando nós olhamos aqui, falando dessa família tão linda, tão maravilhosa, que é uma família que representava a glória de Deus na terra de Belém da Judeia, ou Belém da Judá, ou cidade de Efrata, que no mesmo tempo quer dizer Belém da Judéia, casa do pão. Você está na casa do pão. Deus está derramando aqui um pouco fresquinho aqui para nós comermos. Ele está alimentando a minha alma e a sua alma. E nós vamos sair daqui tão fortes, tão renovados, que jamais você vai sentir fome, jamais você vai sentir sede. Sabe por quê? O pão vivo é Jesus Cristo de Nazaré, aqui nesta manhã, na minha vida e na sua vida. E também você está na cidade de Efrata. O que quer dizer Efrata? Efrata quer dizer palavra síria, que quer dizer a casa da carne. Porque Jesus, ele foi com o corpo dilacerado na cruz do Calvário, e ele está dizendo: coma da minha carne, coma do meu pão e beba dessa água. Se eu participo do corpo, se eu participo do sangue, se eu participo da água, eu tenho parte com Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Jesus estava falando aqui para Elimeleque, falando para Noemi, a sua esposa, Malom e Quilom, que eram seus filhos,
era a sua família. Uma família que estava cuidada, irmãos, protegida. Tinha pão, tinha carne, tinha água, tinha tudo. Tinha tudo, e quando está no tudo, a gente se sente confortável, né? Se sente confortável. Você fala, não me falta nada. Mas só que nessa comodidade que a gente sente, Deus ele sempre vai permitir algo no nosso meio. É verdade. Né? Porque Deus ele não quer que a gente fique parado, estacionado. Ele quer que a gente se mexa. Amém. Meu Deus. E sempre quando fala em se mexe, eu lembro sempre dos cachorrinhos. Né? Onde estava eu com o nosso irmão Vitor no shopping ali, né? O povo andando com os cachorros bonitos. Aí um deles fala, deixa eu tirar uma foto. O cachorro nem se mexe, ele fica lá. Todo bonitinho. Aí o outro, deixa eu passar a mão. E nós olhando ali, observando aquelas coisas, poxa, que maravilha, né? Cachorrinho de madame, subindo até a escada lá do rolante, olha. Que maravilha! E muitas vezes nós ficamos assim, com esse cachorrinho de madame. A pessoa quer tirar foto conosco, né? É como você quer passear conosco. E a gente vai ficando tão vaidoso. E coloca um lacinho diferente na cabeça, coloca uma gravatinha diferente. E fica, como se diz, em destaque. Porque todos querem contemplar, todos querem ver. E às vezes nós ficamos assim quando nós estamos muito bem diante de Deus. Deus nos rodeia com tantos bens, com tantas coisas maravilhosas. E as pessoas querem ficar perto, querem estar junto, querem tirar a foto ali, que é um benefício maior. Mas só que Deus ele fala para mim e para você que e o cachorrinho cheio de pulga? Porque ele fica ali tocando a violinha lá o tempo todo. Chega até a descarnar o couro. Por causa, como se diz, a pulga está fazendo com que ele se encoste. Então nessa manhã aqui, que nós não sejamos igual esses cachorrinhos de madame. Jesus. Porque cai no comodismo. Verdade, meu Deus, eu recebo. Que nós possamos ter como um cachorro. Glória a Deus. Que tem lá as pulguinhas, porque ele vai estar sempre se mexendo. Ele se mexe aqui, ele se mexe de lá. Ele não para, porque, como se diz, está me incomodando. E nessa incomodação eu tenho que mudar de lugar. Nessa manhã aqui, eu vou incomodar a sua vida. Você vai mudar de lugar. E você vai tomar posse da sua criança e de todo o corpo eu tenho na sua vida. Porque muitas vezes nós ficamos incomodados. Ficamos. Paralisamos. Meu Deus. Ficamos contemplando o que Deus nos deu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Conversando com o irmão, ele disse, irmão, eu me sinto tão abençoado, eu levanto de manhã, eu olho para a minha garagem e vejo os 5 carros que Deus me abençoou. Contemplando. Porque ele chegou num estágio que estava abençoado, estava com fartura. E passados os tempos, nós nos encontramos e ele falou, olha, Deus fez passar um vendaval na minha vida, que até a minha guitarra que eu estava na garagem lá foi embora, fiquei sem nada, menino. Até o casamento acabou. E eu falei, Jesus da glória. A única palavra é, nós temos que ficar firmes sempre com Deus. Porque Deus é o Deus da restauração. É o Deus que pode restituir tudo em dobro. Mas que tudo seja somente para os nossos olhos contemplar, mas que seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque se for para nós contemplarmos os nossos olhos e encher o nosso coração, nós perdemos tudo. É verdade. E sai tudo das nossas vidas. Porque não é coisa que agrada a Deus, é coisa que inflama a nossa alma, o nosso ego. É verdade. É coisa que nos afasta nós de Deus. Misericórdia, Jesus. E nós temos o que? Que se aproximar de Deus. Glória a Deus. E para aproximar de Deus, Deus sempre vai permitir uma pulguinha aí na minha vida e na sua vida. Graças a Deus. E essa pulguinha vai fazer a gente se mover, se movimentar. E nós olhamos aqui na vida de Elimeleque, Malom, Quilom, e
de Noemi. Eles estavam bem na cidade do pão, na cidade da carne. Só que a Bíblia diz aqui que houve fome na terra. Hoje está sendo diferente lá do passado, de quase 3.000 anos atrás? Não. Hoje tem fome também. Mas adianta você sair de um lugar e mudar, porque lá está tendo pão? Não. Nós temos que deixar a fé agir dentro de nós. A fé que muda todas as coisas. Amém, Jesus. E o primeiro passo na hora da dificuldade é nós tomarmos uma decisão. E muitas vezes nós não tomamos a decisão de Deus, nós tomamos a nossa decisão. É verdade. E a nossa decisão, ela vai nos levar para um grande abismo. Mas nós estamos achando que nós estamos acertando. Ah, eu estou acertando. Deus ainda não falou comigo, mas por Deus não ter falado, eu estou acertando. É verdade. A gente acha que está certo. Saíram de Belém da Judéia, ou de Belém de Judá, ou cidade de Efrata, e foram para Moabe. Porque Moabe, ainda que esteja um sol escaldante, que seja planície de deserto, mas a sua terra tem sempre comida. É, Jesus. É como o mundo, é como o Egito. Figurado nessa mensagem. Sempre vai ter. Pode estar calor, pode estar sol, pode estar planície ressecada, mas está lá o alimento. Meu Deus. Então nós vamos para onde? Nós vamos para Moabe. E quando chega em Moabe é uma coisa diferente, irmãos, porque você saiu da sua ordem natural, você saiu da sua terra de nascimento, muda toda uma história. Aí você tem que chegar até lá, você tem que se adaptar a tudo. Se adaptar à língua, se adaptar aos costumes. Meu Deus. Você tem que se reintegrar de novo naquela sociedade, no meio daquele povo. E a gente já tem outra cultura, mas como você diz, eu estou largando a minha cultura e vou me aderir a outra verdade. É, Deus. Foi isso que aconteceu aqui com a família de Elimeleque. Elimeleque quer dizer Deus é rei. A partir do momento que eu saí de Belém da Judéia, Deus já não é mais rei sobre a minha vida. Porque eu virei as costas para a minha terra, virei as costas para o meu Deus, virei as costas para o meu povo. Eu estou indo na minha direção. Deus já não vai reinar na minha vida, sabe por quê? Eu deixei a presença de Deus para fazer a minha vontade. Quando nós deixamos a presença de Deus, Ele não reina na minha vida. Ele não reina na sua vida. Ele só vai reinar na minha vida e na sua vida se eu tiver um compromisso com Ele. Se eu tiver um compromisso com Ele, Ele tem compromisso comigo e tudo já deu certo na minha vida e na sua vida. É compromisso, irmão, é fidelidade com Deus. Não somente na hora que está tudo bem, na hora que eu estou cheio de saúde, como o irmão está cheio de carro na garagem. Aí é fácil de glorificar Deus. É fácil de exaltar, o glória sai, o glória, é capricha. Mas e na hora que vem a dor, vem a dificuldade, vem os sentimentos ruins? É nessa hora que eu preciso de fé que Deus depositou dentro de mim. Porque na hora boa eu não preciso nem me preparar. Porque se preparando com alegria, ontem tínhamos ali, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho de queijo, alegrando ali um arzinho, que não nada que estava bom. Você precisa se alegrar para isso? Se preparar não, você está vivendo o momento. É verdade. A gente não se prepara para as coisas ruins, tem que se preparar para as coisas ruins. Porque as coisas boas todo mundo se prepara. Eu vou receber uma chave, eu vou receber uma herança do bisavô. Você fica preparado para a máquina, não tem o que eu vou fazer, o que eu vou comprar com tudo que eu vou receber. Não, mas você está se preparado para as coisas ruins. E Elimeleque não estava preparado para as coisas ruins. Porque a hora que as coisas ruins manifestou, ele foi embora. Ele foi para Moabe. Quando chega em Moabe, os filhos que
que eram da ordem, da linhagem judia, que não poderia se misturar com outras nações, porque quem é de Israel casa com israelita, quem é judeu casa com as judias. Quem são a igreja casa com o povo da igreja, para que não houvesse mistura entre religiões diferentes. E ali os filhos já se casaram com as moabitas. Um casou com Orfa, o outro casou com Ruth. Já saiu da ordem de Deus lá atrás, porque quando eu deixo Deus, eu já fazendo as coisas tudo do meu jeito, porque é o meu querer. E no meu querer Deus não opera. Deus só opera se for no querer dele. É verdade. Se for na sua vontade, é sua vontade e sua responsabilidade. É sua responsabilidade em fazer que os desígnios dos seus corações sejam alcançados. E quando nós olhamos, o primeiro choque da família é quando Elimeleque morre. O patriarca, o pai, morreu. Imagina agora aí, Noemi já sem esposo, em terra estranha, e os filhos casados. E sendo que quem sustentava a casa depois que o marido morria eram os filhos, eram sempre os filhos mais velhos. E ela já não tinha mais esse amparo, porque os filhos também tinham sido casados. Imagina aí a dor, o sofrimento. Mas ainda na dor e no sofrimento, mas a gente lembra que lá atrás eu era feliz. Que lá atrás Deus provia, Deus fazia, Deus era comigo, Deus sustentava. Sabe por quê? Ainda que eu estou passando um momento da dor, mas a fé está trabalhando aqui dentro de nós. Você lembra que lá atrás você tinha provisões. Lá atrás Deus era com você. Você orava de manhã, Deus colocava na sua mesa à tarde. A gente vai se lembrando, porque só na dor que eu vou conseguir reconhecer que lá atrás Deus era comigo. É só na dor. Porque quando está tudo bem, nós nem lembramos de Jesus. Aquela oração de espingarda, um joelho no chão, outro na cama. É um tiro que nem saiu, mas já está deitado, dormindo. Nem agradeceu a Deus pelo dia, pelas vitórias que Deus já deu. E nós olhamos que parece que está tudo bem na vida de Noemi, mas não estava tudo bem. Vontade permissiva de Deus. Deus vai permitindo. Cada dia que fica mais difícil ainda para a gente poder reconhecer que Ele é Deus e para a gente poder voltar para Deus. Porque sem Deus a gente não consegue ter uma família. Sem Deus a gente não consegue ter paz. Sem Deus a gente não consegue ter felicidade. Sem Deus a gente não consegue ter alegria. Família, o que é família? Família é prioridade de Deus. Não é simplesmente eu tenho uma casa e nós estamos tudo lá em casa, tudo junto, mas é uma contenda, é uma desordem, é uma briga, é uma traição, é uma enganação. Então não é família. Família é respeitada diante de Deus e diante da sociedade. Porque aonde você for, é como aqui, ó, Elimeleque e sua família, eles são de Deus. É verdade. Eles são a luz de Deus na face da terra. Reconhecido em Belém, reconhecido em Efrata, e mesmo em terra estranha, reconhecido essa família diferente. Ainda que está em um lugar difícil, lugar onde as pessoas adoram deuses estranhos, mas ele estava dizendo assim: olha, esse povo é diferente, eles têm um falar diferente, eles têm um semblante diferente, porque representa a paz de Deus na terra. Ainda em toda a dor que ele estava sofrendo,
mas estava ali no semblante. Amém, Jesus. Está dentro de mim Glória a Deus. a paz. Está dentro de mim a presença do Senhor. Ainda que eu não estou diante de Deus, mas Deus está dentro de mim. Glória a Deus. Deus está dentro. E tem uma oportunidade, irmãos, de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Morre Malom e morre Quilion, os filhos da viúva, os filhos de Noemi, que Noemi quer dizer, ela é amorosa, ela é ditosa, ela é cuidadora, ela é bendita do Senhor. E sempre quando nós passamos por luta, por dores, por sofrimento, a gente vai falar, mas como que eu sou bondoso? Como pode me falar que eu sou bendita, sendo que eu estou vivendo uma vida tão amargurada, tão sofrida? Mas foi Deus que entregou ela ao sofrimento? Não. É a gente que procura o sofrimento. A gente está tão tranquilinho, tão certinho, mas olha, eu tenho que ficar um negocinho ali, para sair uma fumaça, e eu tenho que entrar no meio. A gente sempre quer procurar, mas não procura não. Vamos ficar quietinho diante Glória a Deus. da presença do Senhor, na casa do Senhor. Glória a Deus. E nós olhamos aqui que Noemi já não tem marido, Ruth já não tem mais o esposo também, e nem Orfa também já não tem mais. É a hora, irmãos, que você fala, agora acabou tudo, não tem mais o que eu fazer, o que eu vou fazer agora? Aí que você fala, poxa, eu vou voltar para Belém da Judéia, eu vou voltar para a casa do pão, eu vou voltar para a casa da alegria, eu vou voltar para a casa da felicidade, eu vou voltar para o meu Deus, eu vou servir ao meu Deus. Nessa terra eu tive só sofrimento, só dor, só angústia, mas eu vou voltar. E ela ficou sabendo que, ó, tá havendo pão lá em Belém. Meu Deus. Tá havendo pão, sabe o que é? As notícias boas chegam. No mais profundo do abismo que nós tivemos vivendo, chega a boa notícia, ó, pode voltar que tá tendo pão. E muitas vezes você fala assim, mas eu não tenho nem força para voltar. Mas essa forcinha que eu tenho, que eu vou dobrar o meu joelho, eu vou levantar, eu vou a loucura forte de Deus, e Deus vai fazer com que eu volte à terra de Belém, na Judéia. Ainda que tenha um pouquinho de força, ainda nós dobramos o nosso joelho, e Deus pega pelas nossas mãos e faz com que nós voltamos a Belém da Judéia, voltamos à casa do pão. Graças te damos, Senhor. É fácil voltar à casa do pão? De forma nenhuma. Eu tenho encontrado com tantos irmãos que teve no nosso meio e falam, olha pastor, eu estou largado de tudo e de todos e não tenho força para voltar na casa do Senhor. E eu disse, você tem que arrumar uma forcinha, porque chegando lá, Deus muda a sua história. Deus faz tudo de novo na minha vida, na sua vida, por nós queremos tomar uma decisão de ser feliz e de ser mais do que vencedor em nome de Jesus. É decisão, irmãos. Até quando vão ficar prostrados ali, coitadinho, querendo que todo mundo tenha dó de nós? Não, a fé está dentro de mim. Emunar, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando você viver pela fé, a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser uma vida honrada, uma vida feliz. Não vai ser uma vida que não vai olhar, mas coitado dele. Não, a alegria está em nós, irmão. O poder de Deus está dentro de mim, está dentro de você. O poder de Deus estava dentro de Ruth. A Noemi falou assim, olha, eu vou voltar. A Ruth, pessoa fiel, que estava junto ali com a sogra, ela falou, não, eu vou com você. Aonde você foi, eu vou. Isso é o que nós aprendemos aqui nessa manhã? É certeza, está dentro. A fé. A fé estava dentro dela, não, eu vou com você. Ah, se você morrer lá, eu vou morrer com você lá. Se você for enterrada lá, eu vou ser enterrada também. Ó, eu não aparto de você não, a não ser a morte. Meu Deus. Isso é o quê? É a certeza. Ela estava vendo ali, ó, a vitória na vida de Noemi. E essa vitória eu quero na minha vida também. É vitória, é certeza. É isso que eu quero, uma vida com Deus, uma vida transformada. Ela falou, eu não aceito mais viver aqui em Moab. Eu quero que a minha vida seja mudada.
seja transformada pelo poder do seu Deus. Ela reconheceu aqui, ó, tem que ser mudada. Agora, ó, tem aqueles largados que não quer nada com nada, que já anda derrotado. Sai de perto dessa pessoa, irmãos. Corre, né? Se não puder correr, fala, Senhor, dá asa que eu quero voar de perto dessa órfã aí. A órfã falou assim: eu vou ficar aqui. A hora que ele falou assim: ó, volta para o seu povo, para o seu Deus. Na mesma hora ela já abraçou a palavra e vou voltar para o meu povo, meu Deus. O Deus que é nosso, que até cozinhava as criancinhas dentro dos fornos. Tem pessoa que não tem atitude de mudança de vida. Ele já está todo desgraçado, sem a presença de Deus. Ele quer continuar vivendo essa vida. Mas aquele que quer ser uma Ruth, eu não aceito o estado que eu estou. Deus está falando, eu tenho uma oportunidade de mudança na sua vida. Eu posso fazer com que a tua vida seja transformada e abençoada. Isso é decisão, irmãos. Quando tomamos a decisão, Deus fala, eu já mudei a tua história. Quando sai de Belém, de Moab, volta para Belém, então nós aprendemos aqui, ó. Ela chega, ela vai respigar nas colheitas lá de Boaz, vai trabalhar no campo, vai colher semente. É para o bem dela? É para o bem dela. E como Boaz diz ali, olha, você fica aqui e não vai junto com as outras moças, não. As outras servem, fica aqui. Porque que eu dei ordem para ninguém tocar em você. Você aqui é minha protegida. Você aqui está sendo cuidada. Você aqui, ó, se tirar a água fresquinha lá da vasilha, vai e toma. Olha que maravilha. Se já recebeu um benefício, como se eu já vou tomar uma água fresquinha, eu tenho a proteção do dono da fazenda. Olha, isso é que Deus faz conosco. Ele dá proteção. E Ele está dizendo para ela aqui, olha, todos os teus, eu fiquei sabendo todos os teus feitos, o que você fez com Noemi lá, na sua sogra, todas as benevolências que você prestou a ela, eu fiquei sabendo. É como se diz, filha, se você cuidou de uma pessoa que até era estranha, o que você não pode fazer como se por mim? Você pode cuidar de mim também. Você eu vi amor, eu vi fidelidade, eu vi bondade. Então através do teu amor, da tua fidelidade, da tua bondade, você veio buscar refúgio no lugar certo. Você veio buscar refúgio na presença de Deus. Você veio buscar refúgio na casa de Deus. Olha para mim, Senhor Jesus. Você veio buscar refúgio. Você está sendo protegido, você está sendo guardado. Ainda que muitos queriam até fazer mal contra você, Deus está falando, você está escondido debaixo da minha potente mão. E a mão de Deus está aberta para guardar a tua vida e derramar a bênção, revocada, sacudida e transbordante. E ela diz, olha, eu sou estrangeira e o Senhor nem fez caso de mim, tem sido bondosa para comigo. Mas sabe o que é isso aí? É Deus. É Deus que te trouxe você. Então se Deus trouxe, Deus é o Deus que cuida e o Deus que honra as nossas vidas. Ele é o Deus que faz. E em todos os dias que saía do trabalho, ela levava o alimento para casa. Todos os dias. Para quem até então estava desesperançosa lá no seu próprio país, mas veio a casa do pão. E na casa do pão tem provisão. Na casa do pão tem tantas providências nas nossas vidas. Você jamais vai sentir falta de alguma coisa. Sabe por quê? Deus já preparou tudo para mim e para você. Como Deus já tinha preparado tudo e todas as coisas para Ruth.
olhamos que ela precisava de um novo casamento para seguir a linhagem do seu esposo. E nós olhamos que Boaz também não tinha esposa. Foi no lugar certo. Deus, Ele sabe para onde te levar. Amém, Jesus. Ele sabe para onde vai te conduzir. Glória a Deus. Ele sabe onde vai te abençoar. Senhor. E quando nós olhamos, Boaz, ele comprou todas as terras de Elimeleque, comprou todas as partes de Noemi e disse: olha, ainda tem um resgatador. Se ele não te quiser, eu vou te resgatar. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Aí foi lá atrás do resgatador. O resgatador é tipo órfão, como se diz: ó, eu não adoro esse Deus aí não. E também eu não quero resgatar ninguém não, porque do jeito que eu estou bem. Se você quiser, você pode resgatar ela. Meu Deus. Deus sabe na mão de quem Ele coloca a bênção, mano. E Deus, Ele sabe na mão de quem Ele vai colocar, porque Ele vai cuidar. Aí Boaz falou assim: então, eu vou chamar as testemunhas aqui. E chamaram lá as testemunhas. E houve-se o casamento de Boaz e de Ruth. Olha que maravilha. Ainda que eu erro no meu caminho, como o Elimeleque e sua família errou, saindo de Belém por aí, em Moabe, mas lá em Moabe Deus está usando o meu erro para alcançar outras vidas e fazer deles pessoas abençoadas. Aí que você erra, Deus está usando o seu erro para abençoar muitas vidas através da sua vida. Maravilha de Deus, irmão, no nosso meio. Glória. É tão maravilhoso. Ruth, olha que maravilha. Abençoada, cheia de vida, com casamento com Boaz. Você sabe quantos anos tinha Boaz? 80 anos. Mas 80 anos cheio de vida. 80 anos capenga, mancando, cheio de catarata no olho, não, ele estava com 80 anos cheio de vida. E cheio de prosperidade da parte de Deus. Então é como se ele recebeu Ruth ali, porque o Senhor falou assim: você tem condição de dar uma vida boa para ela, abençoada, uma vida cheia de alegria, tudo que ela quiser, você pode dar para ela. Vai que bênção. Isso é Deus nas nossas vidas. E Deus, Ele prepara o melhor. Mas nós temos que estar o quê? Ouvindo a voz de Deus. Porque quando eu estou ouvindo, Deus está me levando às águas tranquilas para Ele entregar a bênção na minha vida e na sua vida. Como Ruth aqui recebeu essa bênção de Deus, esse milagre de Deus, você recebe, eu recebo também. Porque tudo preparado já está. Nós temos que ouvir a voz de Deus e se entregar nos caminhos do Senhor para viver essa vida abençoada da parte de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós olhamos no casamento de Boaz e Ruth. Que gerou a vida de Obed. Olha que maravilha. Olhando aos nossos olhos, irmãos, nós falamos, mas Deus faz cada coisa que aos nossos olhos a gente acha tudo errado. Mas o que é errado para nós é certo para Deus. Deus. O que é certo para Deus é errado para nós. Mas o que vale é que Deus está fazendo, está falando e está mandando. Né? Nós vemos que Boaz era filho de Raabe. A Raabe era uma prostituta que foi tirado lá da cidade de Jericó. Mas o que é isso? É quando a gente aproveita a oportunidade. Ainda que eu estou aqui na cidade que vai ser destruída, mas eu creio no Deus dos Hebreus. E o Deus dos Hebreus muda a história. É a fé que está dentro de nós é que muda a situação. A gente reage. E na reação, a gente vive o melhor de Deus. Vive o melhor de Deus na terra. E depois que passarmos daqui, se encontraremos na nova Jerusalém. Então você tem que viver bem aqui, irmãos. Você pode estar cheio de boleto, você pode estar cheio de tribulação, mas eu estou bem, eu estou firme. Jesus é comigo.
O sorriso vai estar sempre estampado. Você jamais vai ver você não um sorriso. Quando está jogando boleto para cima, quando eu vou pagar hoje, eu catei um, não, o outro caiu no chão. Amanhã a gente paga ele, o sorriso vai estar sempre no rosto. Sabe por quê? Porque o Deus está provisando na minha vida e na sua vida. Enquanto eu não fizer dessa maneira, Deus vai fazer com que a minha vida seja vida de paz. E se chegar lá no café com ruim lá, eu vou querer morrer mesmo. Não. Tem solução. Você quer a solução? Eu quero. Então Deus já mudou a sua vida. Aleluia. Se você quiser verdadeiramente, Deus muda. Se você quiser viver do jeito que Deus quer, Deus faz. Não mudou a vida de Ruth? Mudou. Voltou, teve lá Obed. Aí depois Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Davi Salomão. Salomão Roboão, Abias Acas, e assim foi indo até Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Fez parte da genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Era uma pessoa que, como que se diz, não tinha valor nenhum na cidade de Moab, mas o que faz a gente ter valor é a decisão, é a fé. Está dentro de mim, está dentro de você. Então, na decisão que nós tomamos, eu quero. O seu Deus é o meu Deus. Então já mudou tudo. A Bíblia diz que o que liga na terra, liga no céu. Na hora que ela falou assim, o seu Deus é o meu Deus, o Senhor falou, opa, já mudei toda a versão. Meu Deus! Sua visão não vai ser derrota, mas sua visão é vida. Oh, glória! Você vai ter transformação. E tudo aquilo que você imaginava que ia ter, você vai ter 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque o Deus da mudança, Ele faz todas essas maravilhas no nosso meio. Graças te damos, Senhor. Porque buscamos refúgio diante de Deus. Buscamos abrigo diante de Deus. Foi o que Ruth fez. E viveu abençoada. E na vida de Noemi, o que aconteceu? Eu vou restituir tudo que era do seu esposo, tudo que era seu, e você vai ter uma vida farta. Olha que maravilha! Voltou para a terra, voltou a comer do pão, voltou a ter felicidade, voltou a dizer: pode me chamar agora de Noemi, porque eu sou ditosa, eu sou amorosa, abençoada de Jesus, eu sou cheio da graça de Deus. Eu tenho felicidade hoje da parte do Rei da Glória. É aqueles que voltam para a casa do pão. Então, irmãos, nunca queira sair da casa do pão. Porque aqui vai ter sempre um pãozinho para te fortalecer. Você pode entrar naquelas portas ali sem nenhuma virtude. Você pode estar dizendo: hoje é o meu último dia na terra, porque eu não tenho mais prazer na terra. Mas quando você chega aqui, Jesus fala: olha, por um breve momento te deixei, mas com eternas misericórdias eu volto a ti, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Redentor, o Salvador, e eu tomo conta da tua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Oh, glória! Esse é Jesus, irmãos, que muda a história daqueles que se colocam diante dele. Ele vem buscar refúgio. O Senhor fará a grande diferença no nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Elias? Oh, glória! Maravilha de Deus. Deus abençoe. Oh, glória! Nós te amamos, pastor. Somos muito gratos a Deus pela vida do pastor. Somos muito gratos a Deus por nos ensinar essa manhã. E olha aí para o seu irmão e diz assim: ó, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Não se preocupa não, Ele já tem um plano. Ele já tem um plano para nós. Que maravilhoso. Irmãos, não tem como não chorar ouvindo a santa e gloriosa palavra do Senhor. Mas nós choramos de quê? De alegria. De saber que ainda temos a oportunidade de ouvir a voz dele, ele dizendo para nós: irmã Janaína, não se preocupe, Janaína, eu tenho um plano. Oh, glória! É a palavra que nos comove. É a palavra que nos comove, dizendo para nós: eu tenho um plano. Agora fica uma pergunta que Deus, usando o servo dele, deixou no meu coração, e eu tenho certeza que deixará também na sua alma. É fácil retornar? Não. O retorno nunca é fácil. Por quê? Primeiro motivo:
significa que eu me frustrei com os meus planos. E para eu reconhecer que eu me frustrei com os meus planos, ai Ana, é doído. Mas a gente vem na casa de Deus e Ele olha para nós e diz assim: olha, o importante é que você voltou. Ah, não, Rodinei, o importante, meu filho, é que você sentiu a sua alma balançando com a minha palavra. O importante, igreja, diz o Senhor, é que nós compreendemos como Noemi compreendeu. Longe de Deus eu não sou ninguém. É verdade. Longe de Deus eu não sou nada. Mas quando eu retornar, Ele vai falar comigo. Ele vai mudar a minha história. Você crê que Deus está mudando a sua história aqui nessa manhã? Pastora, mas eu já tenho a minha história mudada. Eu também. Há 29 anos que Deus mudou a minha história. Deus me tirou de Moarama e me trouxe para a terra do pão, para a luz. E essa luz ninguém pode apagar da sua vida e da minha vida. Te damos graças por isso. Com seus olhinhos assim, ó, fixado em Jesus, começa a fazer essa oração, agradecendo a Deus porque Ele nos trouxe, né, irmão Ivan, para a cidade do pão. Ele, pela fé, me fez passar por essas santas portas. Não é porque eu sou bom, ou porque eu sou merecedor, nada disso. O que Deus quer e falou comigo e com você nessa manhã é: reconheça. E Noemi reconheceu que ao sair da presença de Deus, nada ficou bom na vida dela. Então vamos orar ao Senhor, Deus Santo, Poderoso. Vai falando aí com Deus. Diga para Ele: Senhor, muito obrigado por ter me trazido na tua casa, por ter falado ao meu coração. Eu pensei que estava tudo perdido, mas o Senhor me falou nessa manhã que o Senhor tem um plano para a minha vida. E eu te rendo graças por essa palavra. Graças nós te damos, Senhor. Te damos graças, meu Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor trouxe a minha família, a nossa família até a tua santa casa. E está dizendo para nós que o Senhor tem um plano maravilhoso. E o que eu achei que estava morto, não está morto, te diz o Senhor.
vida.
idiota. E ele olhou chorando e disse: mãe, me perdoa. Só pede perdão quem se arrepende. Então creia que Deus muda. Você pensa que ele era assim? Né, filho? Fala assim: não, não era não. Essa igreja orou e ora por você. Dê a mão para sua esposa. Essa igreja orou e ora pela sua família. Viu, meu filho? Você é uma prova viva, assim como cada um de nós, que Deus faz, que Deus liberta, que Deus transforma, viu? E que Deus traz para a casa do pão, onde tem proteção, onde tem. Estava desempregado e o Senhor foi lá e abriu as portas. Glória a Deus, aleluia. Você quer que Deus faz maravilhas? Glória a Deus.
neste tempo presente, amém, não podem se comparar com a glória que há de nos ser revelada. E é um milagre vivo, Natanael. No dia que ele mostrou o pé cheio de bolha, eu tive a oportunidade de estar junto com a liderança. Carne viva o pé dele estava, Carol. Ele mal conseguia andar. Você via que não era ele. Só que vemos que quando Deus age, não há homem que possa impedir. Não há droga que possa impedir. Deu graça, deu vida, deu vigor, restituiu a família. Ele está na casa do pão. Que eu e você possa também estar na casa do pão, não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias de nossas vidas. Quem recebe essa palavra? Oh glória! Nosso irmão Pedro tem um testemunho, oh glória! Olha o de nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Natanael. A palavra diz que a tradução de Natanael, o homem que luta. O homem que luta. Eu também era assim, Natanael. Eu era incrédulo, não gostava de crente, e aonde estou aqui hoje? 10 anos estou aqui. E eu tinha os meus sonhos, tinha minhas convicções, meus sonhos. Sempre eu comentava com a minha esposa: amor, os dias estão chegando, estou ficando mais velho, já estou chegando nos 60, já estou um senhorzinho, né? E eu tinha um sonho. Eu falava: amor, quando eu me aposentar, eu queria um sítio, uma chacrinha para mim. Eu queria. Só que nunca eu fiz as minhas petições pedindo isso para Deus. Eu sonhava e eu cria que a minha vontade, os meus sonhos, se fosse da vontade de Deus, aconteceria. Essa semana que passou, meu filho chamou eu, começamos a conversar. Ele falou: pai, eu vou mostrar um sítio pro pai. Aí fomos lá, olhamos tudo. Eu falei: filho, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho. Não tem nem condições de comprar um sítio desse. Ele olhou para mim e falou: pai, o sítio é seu. Hoje está gerando em torno de 150, 160 mil reais no sítio. Eu não paguei R$1. Nem R$1. Porque eu cria e eu tinha fé. E todos os meus sonhos eu coloquei na mão do meu Deus. Esse testemunho é para Deus. É o agir de Deus na minha vida e é o agir de Deus na vida dos irmãos. Porque os meus sonhos podem ser pequenos, mas o que Deus tem para nós é bem maior. Por isso que temos que crer, exercitar a nossa fé e crermos em Cristo Jesus, que tudo se realiza. E quando eu cheguei lá, cheio de mato, tem uma casinha, fui lá, comecei a limpar e orando para Deus. Deus falou para mim: agora você vai tratar da terra, agora você vai cultivar, você vai plantar. Essa é a vida de um cristão, crendo, somente crendo que tudo pode acontecer. Eu pensava em contar, Deus me deu. Agradeço a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser te dar, Ele abençoa aqui. Ele abençoa quem tiver que abençoar. Assim como abençoa o nosso irmão Pedro, prepara já o boi, o gado, o churrasco, tudo chegando lá. Já pega na mão da sua família em nome de Jesus. Ah, tem que estar gordo, viu? O boi, porque a família é grande. Já pega na mão da sua família. Hoje é o culto da família. Muito feliz com a nossa irmã Ivone, que essa hoje é a família completa, para a honra e a glória do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus. Mas o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos orar para Ti, agradecendo teu nome, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Por tudo quanto o Senhor tem manifestado a Tua glória e o Teu poder, a Tua majestade no nosso meio.
Eita glória! Então, antes do culto continuar lá em casa, eu queria chamar aqui o nosso irmão Pedro, a nossa irmã Rosângela, que está completando 40 anos de casado. Eita glória! Olha o glória nisso aí, gente. 40 anos, viu? Você que ainda não casou, a palavra veio, tem que casar e ficar casado. Você que não casou, agora nós que já casamos, a gente fique firme, não se separe, fica firme com Jesus, ora. Hoje a coisa mais difícil do mundo é alguém ficar casado. Quanto tempo deve durar um casamento hoje em dia? Muito rápido, né, igreja? Tem casamento aqui, né? Não dura. Mas dentro do possível. Vamos falar juntos? Dentro do possível. Ele tem que ser eterno. Só que tem situações que nós não vamos entrar nesse caso. Nós vamos falar aqui, ó, 40 anos, pastor. Nós temos 30 de cada lado, né, minha filha? 34 anos. Nós vamos fazer 34. Mas é de um casamento feliz. É de um casamento lado a lado. Sua dor é minha dor, sua alegria, minha alegria. Né? É assim que Deus faz. Com as nossas. Agora no sítio. Você vê? Glória! No sítio. Vai embora. A irmã Raimunda já está pensando no doce da obra que ela vai fazer no sítio. O que Deus falou no começo do... O que Deus falou usando a serva dele e a Rafa? Vamos falar junto, falou sobre fé. A irmã Raimunda já está enxergando as abóboras. Eu já estou enxergando junto com a irmã. Igreja, levanta suas mãos para este casal. Que Deus os abençoe, meus filhos. Que venha mais 40 e 40 e 40 e 40. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós apresentamos a vida deste casal. São 40 anos juntos, meu Senhor. Criou seus filhos. Senhor Deus, agora vê os seus netos crescendo. Daqui a pouco bisnetos, meu Senhor. Meu Senhor Deus, continue abençoando, guardando, protegendo, meu Senhor, este casamento. Senhor, seja o esconderijo desse casal, dessa família, dessa casa, meu Senhor Jesus. Nós, a tua igreja, levantamos as nossas mãos e profetizamos sobre a vida deles, meu Pai. A tua bênção, a tua glória, a tua graça e do Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, conceda a eles, meu Senhor, a tua santa e gloriosa presença. Esteja sempre, meu Senhor da glória, na tua santa e gloriosa presença. E do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parabéns, meus filhos. 40 anos. Eu vou fazer 34. Bom, o irmão Pedro faz 10 anos que ele se converteu a Jesus. Então foram 30 anos de casado sem a presença de Deus. Né, filho? Estou certo? Isso. 30 anos, né, sem a presença de Deus. Eu tenho certeza que eu creio que foram 30 anos de luta, de guerra. Mas se eu perguntar, se nós perguntarmos para ele, entre os 30 que ele passou com Jesus, sem Jesus, e os 10 que ele está com Jesus, ele vai falar, oh meu Senhor, esses 10 que eu estou com o Senhor valem 800 milhões, né? Então é bom estar na presença de Deus. Quem foi revelado aqui nessa manhã? Eu também fui revelado para a glória e para a honra do Senhor. Que Deus abençoe ricamente nossas vidas. Aleluia, oh glória, maravilha de Deus. Vocês dão risada de mim na igreja. Ai, deve falar, pastora, toda atrapalhada, pastora. Mas é a glória de Deus. Só Deus por mim. Então, meu filho. Aprendemos que nós não devemos sair da casa do pão. Que nós sempre devemos estar na casa do pão. Aprendemos que mesmo nossos erros o Senhor pode acabar nos usando para resgatar alguém. E agora, depois de um tempo glorioso como esse, tá pronto, Sansão? Tá pronto? Vamos lá então. Acaba aqui? Não! Tá fraco, né? Tá fraco, aí falou certo. Acaba aqui? Não! Continua onde, Sansa? Lá em casa. Lá em casa. Lá em casa.
o Senhor falou comigo esse ano, que esse ano é o ano de prosperidade na vida dos seus escolhidos. Muitos têm contado os testemunhos maravilhosos para mim. Eu tenho visto o agir de Deus. E o Senhor falou assim: ó, eu vou derramar, eu vou fazer, eu vou abençoar, mas que seja somente para glorificar o meu nome. Não se apegue ao que eu vou derramar na terra. Ainda em dia difícil, a pessoa vai ver e fala: vai, está tão difícil, você está prosperando. Isso é Deus. Você viu para o nosso irmão Pedro, ó, ele nem colocou o dinheiro, mas o dono do dinheiro deu para ele. Então é assim que Deus vai fazer na sua vida também, porque Deus realiza o impossível. Eu estive na cidade de Pirajuí há um tempo atrás, e chegando lá, teve um senhor que falou assim: olha, pastor, eu tenho dificuldade na minha perna e eu preciso de um automóvel. E eu mandei arrumar meu automóvel, chegou lá, o rapaz desmontou todo o motor, falou que ia ficar R$5.000. Eu fui lá e fiz um empréstimo, paguei, e o motor faz 6 meses que não está pronto ainda. E depois ele falou: eu vou precisar de mais 1.500. Eu tirei mais 1.500 e dei o dinheiro, e já está fazendo quase um ano e não aconteceu nada. Eu estou sem o carro, estou sem o dinheiro, eu estou pagando, eu estou aqui, ó, necessitado. E o Senhor falou para ele: fala para ele que eu vou dar um novo automóvel para ele. E eu falei: Jesus? Ele falou: pode falar. Eu falei assim: assim diz o Senhor, que Ele vai dar um automóvel para o irmão. Fique em paz, que Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Passou uns 6 meses, eu estava na construção lá trabalhando, encostou uma EcoSport branca. Ele falou: pastor, eu vim trazer o automóvel que o Senhor falou. E eu falei: mas que maravilha é essa? Ele falou assim: quando o senhor saiu, passou uma semana, chegou uns irmãos lá da congregação, que eu faço parte da congregação. Ele falou assim: irmão, vamos conosco lá em Marília e ajuda eu a escolher o carro. Aí o irmão falou assim: eu estou disponível agora. Ele falou: então vamos lá conosco. Aí ele trocou, ajeitou tudo bonitinho, foi lá em Marília, chegou numa agência lá, falou: ajuda nós a escolhermos. Aí pegou, olhou numa EcoSport branca e falou: esse carro aqui. Olha, rapaz, esse carro aqui é bom, esse carro é todo ajeitado. O irmão falou assim: você gostou desse carro aí? Ele falou: não, esse carro é excelente para vocês aí, que pediu para ajudar. Ele falou: então a gente pediu para escolher, mas o carro é um presente. Meu Deus! Vou lá comprar e abençoar o irmão, e depois ele veio trazer para mim vir. Então você não precisa se esforçar. Eu quero comprar, eu quero ter. Não. A irmã só tinha sonho. E o Deus que realiza sonho está aqui. Ele vai fazer na tua vida também, amém? Amém. Louvado seja Deus. Terça-feira nós estaremos aqui no culto de ensinamento da palavra do Senhor. Quarta-feira também tem a oração pedida pelo nosso irmão Pedro às 8 horas da noite. Então venha para a oração, e na oração vamos obter vitória da parte do Senhor, amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz, o Senhor te acompanhe. Aleluia.